Princípio 1. Fazem memórias mais memorável qual se as dados diventa importante se conhece a um outro. Qualquer fato torna-se importante quando se está conectado a outro. Humberto Eco, o pêndulo de Foucault. Para saber se lembrar, temos de aprender sobre a natureza e a localização da memória. Os cientistas que trabalham nos anos 1940 e anos 50 começou sua busca de memória no lugar mais óbvio, dentro das células do nosso cérebro, os nossos neurônios. Eles cortaram partes de cérebros de ratos, tentando fazê-los esquecer um labirinto, e encontrou que não importa o que a parte do cérebro que escolheram, os ratos nunca esqueceu. Em 1950, os pesquisadores deu-se, concluindo que eles tinham, mais definitivamente procurou em todos os lugares, e que a memória deve ser em outro lugar. Pesquisadores finalmente se transformou sua busca de memórias para a fiação entre os neurônios, em vez de dentro das próprias células. Cada um dos 100 bilhões de neurônios em nosso cérebro são, em média, conectados a 7 mil outros neurônios, em uma densa rede de mais de 150 mil quilômetros de nervos fibras 3. Essas teias interligadas estão intrinsecamente envolvidos em nossas memórias, razão pela qual os cientistas nunca poderiam encontrar os labirintos em seus ratos. Labirinto de cada rato foi espalhada em todo o seu cérebro. Sempre que os cientistas cortaram um pedaço, eles danificado apenas uma pequena porção das ligações envolvidas. O mais eles removido, mais tempo ele levou os ratos para se lembrar, mas nunca esqueceu seus labirintos completamente. A única maneira de remover o labirinto inteiramente era remover o rato inteiramente. Estes padrões de forma conexões em um processo simples e elegante, mecânico, neurônios que disparam fios juntos em conjunto. Conhecida como lei de Ebb, este princípio ajuda a explicar como nos lembramos qualquer coisa. Pegue a minha primeira memória de cookies. Passei 10 minutos esperando na frente do forno, banhado em irradiando calor o aroma de manteiga, farinha e açúcar. Eu esperei até que eles saíram do forno. Eu observava subir o vapor até fora deles como eles arrefecido. Quando eu não podia suportar mais, meu pai me deu um copo de leite. Peguei um cookie e eu aprendi a empatia para o meu amigo azul podre de Sesame Street. Minha rede neural para cookies envolve visão, olfato e paladar. Há componentes de áudio, a som da palavra cookie e o som de leite derrama em um vidro. Lembro-me o rosto de meu pai sorrindo enquanto morde a seu próprio bolinho delicioso. Esta primeira experiência bolinho era um desfile de sensações, ligados entre si em uma rede apertada de conexões neurais. Estas ligações permitem-me para voltar ao meu passado sempre que eu encontrar um novo cookie. Confrontados com um aroma amanteigado familiarizado, antiga teia de neurônios reativa, meu cérebro reproduz as mesmas vistas, sons, emoções e gostos, e reviver minha experiência de infância. Compare essa experiência para um novo, sua memória atualmente, formando da palavra Mjolnir. Não há muito de uma parada aqui. Não é óbvio como pronunciá-lo, e em particular movimento desagradável. Eu não estou nem dizendo o que ela significa. Como resultado, você está preso olhando para a estrutura da palavra e tem 2 cartas estrangeiras imprensado entre 4 familiares queridos, e não muito mais. Sem esforços hercúleos, você vai esquecer Mjolnir até o final deste capítulo, se não mais cedo. Níveis de processamento. O grande filtro mnemônico falso que separa o seu novo Mjolnir do meu cookie é conhecido como níveis de processamento, e separa o memorável do esquecível. Meu bolinho é memorável porque contém muitas conexões. Eu posso acessar bolinho de 1000 maneiras diferentes. Eu vou lembrar os cookies, se eu li sobre los, ouvi sobre eles, vê-los, cheirá-los, ou prová-los. A palavra é inesquecível. Precisamos fazer o seu Mjolnir tão inesquecível, e vamos fazê-lo através da adição de 4 tipos de conexões. Estrutura, som, conceito, uma conexão pessoal ND. Estes são os 4 níveis de processamento. Eles foram identificados na década de 1970 por psicólogos que criaram um curioso questionário com 4 tipos de perguntas e deu a estudantes universitários. Estrutura, quantas letras maiúsculas são na palavra bear? Som, a Apple rima com Snap? Conceito, é a ferramenta outra palavra para instrumento. Conexão pessoal, você gosta de pizza? Após o questionário, eles deram aos alunos um teste de memória surpresa, pedindo que as palavras do teste que eles ainda se lembravam. Suas memórias foram dramaticamente influenciadas pelos tipos de perguntas. Estudantes lembrados 6 pizzas para todos os ursos. A magia destas questões reside em um peculiar truque mental. Para contar as letras maiúsculas em bear, você não precisa pensar sobre animais peludos marrons, e assim você não ativou o nível mais raso do processamento estrutura e seguir em frente. Por outro lado, você ativa regiões em todo o seu cérebro para determinar se você gosta de pizza. Você utilizar automaticamente a estrutura para descobrir o que palavra você está olhando. Ao mesmo tempo, você tenderá para ouvir a palavra de pizza e quando dentro de seu crânio como você imagina um disco quente da bondade de queijo. Finalmente, você vai acessar as memórias de pizzas passado para determinar se você gosta de pizza ou simplesmente não encontrou o caminho certo ainda. Em uma fração de segundo, uma pergunta simples, você gosta pizza? Pode simultaneamente ativar todos os 4 níveis de processamento. Estes 4 níveis disparam juntos, fios juntos e formar uma memória robusta que é 6 vezes mais fácil de lembrar do que você tem urso já esquecido. Os 4 níveis de processamento são mais que uma peculiaridade biológica, que actuam como um filtro, nos protegendo de sobrecarga de informação. Nós vivemos em um mar de informações, cercado por uma quantidade estonteante de entrada de TV, internet, livros, interações sociais, e os eventos de nossas vidas. Seu cérebro usa níveis de processamento para julgar qual a entrada é importante que deve ser jogado fora. Você não quer ser pensar sobre o número de letras na palavra tigre quando se está perseguindo você, nem você quer ser assaltado por memórias vivas de vacas quando você comprar leite. Para mantê-lo saudável, o seu cérebro consistentemente trabalha no nível mais raso de processamento necessário para começar o trabalho feito. No supermercado loja, você está simplesmente olhando para o leite palavras chocolate, ou talvez até mesmo Volesome Organic Feliz Leite de Vaca Chocolate.
Esse é o padrão de correspondência, e seu cérebro usa a estrutura para eliminar rapidamente através de centenas ou milhares de listas de ingredientes e rótulos dos alimentos. Felizmente, você esquece quase todos uma dessas listas e etiquetas pelo tempo que você chegar ao seu leite. Se você não fez, seu enciclopédico conhecimento de nomes de marcas de supermercados seria torná-lo um furo terrível em festas. Em mais circunstâncias estimulantes, como o tigre em perseguição, o seu cérebro tem um grande interesse na memória. Nesse caso, você deve sobreviver. É provável que você se lembrar de não subir para dentro do recinto tigre na jardim zoológico. Desta forma, os níveis de ato de processamento, como nosso grande filtro mental, nos mantém vivos e tolerável pelo festas. Este filtro é uma das razões pelas quais palavras estrangeiras são difíceis de lembrar. Seu cérebro é apenas fazendo seu trabalho. Como ele deve saber que você quer se lembrar um jodur mas não de sódico, um emulsificante no seu leite com chocolate? Como lembrar uma palavra estrangeira para sempre? Para criar uma memória robusta para uma palavra como um jodur, você vai precisar de todos os 4 níveis de processamento. O nível mais raso, a estrutura, permite reconhecer padrões de letras e determinar se uma palavra é longo, curto, e escrito em inglês ou em japonês. Seu cérebro está reconhecendo a estrutura quando você desembaralhar o dictório médico. Este nível é essencial para a leitura, mas envolve muito pouco do seu cérebro de contribuir muito para a memória. Quase nenhum dos estudantes nos níveis de estudo de processamento lembrado contando as letras maiúsculas em BR. Palavras como um jodur são difíceis de lembrar porque você não pode obter qualquer mais profundo do que a estrutura até que você saiba como lidar com letras estranhas como o ID. Sua primeira tarefa na aprendizagem de línguas é atingir o próximo nível. Som. Som liga a estrutura de seus ouvidos e sua boca e permite-lhe falar. Você vai começar a aprender os sons do seu linguagem e que as letras fazer esses sons, porque se você começa com o som, você terá muito mais fácil tempo lembrando as palavras. Nossos estudantes universitários lembradas dobro de maçãs, que fazem, na verdade, rima com Snapple, como fizeram os ursos, que tem 4 letras maiúsculas. O som é a terra de memorização por repetição. Tomamos um nome, como Edvard, ou um par de palavras, como o gato, e repetimos, los, ativando continuamente as partes do nosso cérebro que conectam a estrutura ao som. O nosso é muito um jodur, mais ou menos pronunciado merter, e quanto mais precisamente aprendemos sua pronúncia, melhor nós vamos. Lembre-se de 4 eventualmente, o nosso jodur será tão memorável como um nome familiar como Edvard. Isto é melhor do que a estrutura, mas ainda não é bom o suficiente para as nossas necessidades. Afinal, muitos de nós não se lembram nomes muito bem, porque nossos cérebros são filtrá-los tão rapidamente quanto eles chegam. Precisamos de uma maneira de passar por este filtro, e nós vamos encontrá-lo no terceiro nível de processamento, conceitos. Nossos estudantes universitários lembraram o dobro de ferramentas, sinônimo de instrumentos, como maçãs, snapples. Conceitos podem ser divididos em 2 grupos, abstrato e concreto. Vamos começar com o abstrato. Se eu te disser que meu aniversário é em junho, você provavelmente não vai ver imediatamente as imagens de bolos de aniversário e chapéus do partido. Você não precisa, e como já discutimos, os nossos cérebros funcionam no nível mais raso necessário. É eficiente, e isso nos poupa muito trabalho e distração. Ainda assim, a data de meu aniversário é um conceito significativo, se abstrato. Isso torna mais profunda e mais memoráveis do que purações, e é por isso que você terá um tempo mais fácil lembrando que meu aniversário é em junho do que você vai ter lembrar que a palavra básica para aniversário é o tebiterze. Ainda mais profundo do que conceitos abstratos são concretas, conceitos multissensoriais. Se eu te disser que o meu próximo festa de anos terá lugar em uma arena de paintball, após o que vamos comer um cookies de anticré um bolo de sorvete, em seguida, passar o resto da noite em uma piscina, você tenderá a lembrar-se esses detalhes muito melhor do que você vai se lembrar o mês do evento. Nós priorizar e armazenar conceitos concretos, porque eles se envolvem mais de nossos cérebros, não porque eles são necessariamente mais importantes do que outras informações. Neste caso, é menos importante que você saiba os detalhes sobre meu aniversário do que você sabe quando e onde a aparecer. Tendo em conta este fenômeno, como é que vamos fazer uma palavra estranho, como um jodur memorável? A palavra em si não é o problema. Nós não somos ruins em lembrar palavras quando eles estão vinculados ao concreto, experiências multissensoriais. Se eu lhe disser que a minha senha de e-mail é jodur, você provavelmente, espero, não vai se lembrar, porque você está processando em um nível estrutural som é. Mas se estamos em um bar juntos, e eu entregar-lhe uma bebida flamejante com uma cobra morta nele, e dizer-lhe, esta é jodur. Você, beber. Você não terá qualquer dificuldade em lembrar essa palavra. Não temos nenhum problema nomear as coisas. Substantivos compreendem a grande maioria dos 450 mil entradas no Webster Terceira Internacional Dictionary 5 é quando esses nomes não estão ligados a conceitos concretos que nos deparamos com problemas com as nossas recordações. Nosso objetivo, e um dos objetivos centrais deste livro, é fazer com que as palavras estrangeiras, como um jodur mais concreta e significativa,